A minha cabeça começa a lembrar de toda a história quando eu tinha 12 anos. Eu sempre fui uma menina muito tímida, que odiava falar em sala de aula, que não conseguia me expressar, que por estar muito acima do meu peso, acabava não conseguindo ter a melhor performance ou autoestima, e acabava sofrendo bastante bullying de todos os meninos na escola. As pessoas riam, as pessoas eh, faziam piadas, faziam comparações com bichos, animais e coisas pesadas. Para mim sempre foi muito difícil lidar com tudo isso, mas eu nunca soube o real motivo. Eh, eu cresci sendo uma menina afastada, tendo dificuldade fazendo trabalhos escritos na aula de educação física e não conseguindo exercer tudo que uma adolescente poderia exercer, sabe? Porque eu tinha muita vergonha. Vergonha de falar, de me expressar. Então eu nunca tinha pensado em me relacionar, em beijar ou algo do tipo. De acordo com o que eu ia crescendo, a minha irmã mais velha, ela sempre me questionava e sempre me perguntava por que que eu era assim, o que estava acontecendo. Ela queria me defender, a gente estudava na mesma escola, mas eu nunca consegui entender também o real motivo de tudo isso. Foi quando eu cheguei nos meus 20 anos e a minha irmã começou a me questionar de que eu não me interessava por ninguém, que eu não me permitia, que eu ainda não tinha beijado, que na cabeça dela isso não era normal. Ela não conseguia conversar essas coisas comigo porque eu não conseguia falar. Então eu decidi procurar ajuda, eu decidi entender o que estava acontecendo comigo. E foi quando, até na minha escola, muitas pessoas falavam isso para o meu pai, falavam isso para mim, que tipo, eu tinha que procurar ajuda, que às vezes uma terapia faria bem para eu aprender a me expressar, ou entrar no teatro, chamava o meu pai. A minha mãe, ela não tá aqui, a minha mãe, ela morreu quando eu ainda era criança. E eu fui criada pelo meu pai e com a minha irmã mais velha. E foi quando eu entrei para terapia que a terapeuta começou a me fazer várias perguntas, a terapeuta começou a questionar e ela disse que seria interessante a gente usar a abordagem da psicanálise, que é a gente estudar o meu passado. E foi quando ela começou a fazer várias perguntas. E todos os exercícios que ela ia usando comigo, ela ia resgatando uma memória minha. E a gente chegou numa conclusão. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro só dessa idade. Eh, o meu pai, ele cuidava de mim e da minha irmã, assim que a minha mãe não estava mais. Nesses cuidados, eu lembro de ter visto, por muitos anos, acontecendo um abuso entre ele e a minha irmã. Deitado na cama, fazendo coisas obscenas, fazendo coisas pesadas, coisas de adulto. Eu era tão inocente que eu lembro de uma memória que ele foi levar a minha irmã para o banheiro e eu pedia para ir junto, eu falava que eu queria também estar lá, porque não me levava, eu não entendia por que que a minha irmã ia e ele me deixava e eu queria participar, eu queria estar ali também. A minha irmã não tinha muitas reações, porque ela era só 2 anos mais velha do que eu. E com o tempo, aquele olhar, aquela sensação de desejo foi para mim, caiu sobre mim. Então, muitas das vezes, a forma de eu ignorar o meu corpo, ignorar a minha beleza, ter muita timidez, não conseguir me achar bonita e nem querer isso, é um tipo de bloqueio que foi criado quando eu ainda era criança, porque eu não queria atrair esses olhares para mim, então eu passei a ter medo de tudo que fosse para ser atraído. Então, se eu tivesse que ficar bonita e um homem fosse me olhar, eu criava uma rejeição. Se fosse para me maquiar e chamar atenção, eu criava uma rejeição. Se fosse para ter um corpo, e quando eu cheguei ali na casa dos meus 12 anos, que que tudo começou a acontecer dessa timidez, porque eu passei como se fosse uma amnésia e acabou que eu não conseguia
eu não conseguia lembrar de tantos detalhes disso e nem imaginar que isso realmente era o causador da minha timidez. Então, com 12 anos, foi a idade que as minhas amigas começaram a se relacionar e elas falavam de garotos, elas falavam de beijo. E como eu cresci vendo esses abusos e estando nesse mesmo ambiente, vendo o sofrimento da minha irmã e tendo aquele olhar para mim, e entendendo que eu não sofri tanto quanto a minha irmã, porque ela sofreu mais do que eu fui criando uma rejeição por tudo isso. E além de tudo, no meio de todo esse processo, eu desenvolvi uma compulsão por alimentação, por comida. Então eu comia tudo, eu descontava tudo em comida, e o meu pai também praticava o bullying comigo, né? Então isso foi um mix que aconteceu comigo. Eu criei uma compulsão desde a infância, talvez foi a forma que eu encontrei de me defender, porque eu era só uma criança, porque eu não tinha ninguém por mim, porque a minha irmã mais velha, que era uma base, também estava passando por aquilo, então o meu psicológico entendia que aquilo não era errado. Eu ia descontando tudo em alimentação e acabava, além de sofrer as consequências de ver o que era feito dentro de casa com a minha própria irmã na minha frente, eu também era criticada porque eu comia muito. Então ele usava muitas palavras pesadas, ele me diminuía muito, e isso se tornou algo natural para mim, né? Eu cresci acostumada, porque se o meu pai me criticava e eu sabia lidar, qualquer pessoa que fosse me criticar, eu também saberia lidar. E eu fui guardando cada vez mais os meus sentimentos e engolindo cada vez mais a minha emoção. Então, cada vez que eu ia comendo e que eu ia engolindo cada maltrato, cada humilhação, isso ia refletindo no meu corpo, mais ainda no meu físico e menos aqui nas minhas falas. E eu fui levando isso adiante. Então, quando eu fiz 12 anos, que eu já tinha esse padrão, né, de alto peso, que eu já tinha essa compulsão por alimentação, as minhas amigas, elas falavam sobre rapazes e eu não conseguia me expressar. E foi quando elas criaram esse distanciamento, porque não conseguiam criar identificação, eu não conseguia falar os mesmos assuntos, eu não conseguia ser interessante como elas gostariam que eu fosse, e isso foi cada vez me prejudicando mais. E foi quando eu cheguei só nos meus 20 anos, por conta da minha irmã, também falar sobre homens, sobre relacionamento. Pensavam que eu não gostava de homens, pensavam que eu gostava de meninas, na verdade, mas não chegaram que, na verdade, eu poderia não gostar de homem porque eu vi o que eu vi na minha infância. E eu consegui, de pouco a pouco, ir assimilando toda essa situação. Foi um exercício muito grande conseguir expressar o meu sentimento. E foi quando chegou o momento de eu falar com a minha irmã sobre isso, porque esse foi o real, a raiz da minha compulsão, né, do meu alto peso. E quando eu fui falar com ela ignora, ela é um pouco revoltada, tem muitas coisas que não dão certo na vida dela, ela tem dificuldade com muitas coisas em questão de relacionamento, trabalho, nunca dá certo, sabe, namoro nunca dá certo, se envolve com gente que não presta. E hoje eu entendo que talvez a criança interna dela precisa de ser acolhida, mas ela não quer enxergar. Ela disse que isso é bobeira, que isso é baboseira, que ela não precisa, que eu que era fraca. E na verdade eu posso dizer que eu realmente era a fraca da história, mas hoje eu tô me cuidando para me tornar uma menina forte, enquanto ela se julga forte e cada vez tem os seus relacionamentos e as suas escolhas enfraquecidas. Então, de pouco a pouco eu tô me reconstituindo. Eu ainda moro na mesma residência do meu pai, mas é uma coisa que aconteceu há muito tempo e eu prefiro cuidar do que está acontecendo hoje. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história, né? Porque muitas das vezes a gente olha para o nosso agora e não olha para a raiz, né? Do porquê que a gente se tornou o que a gente se tornou, qual foi o caminho, né? O que de fato os nossos pais fizeram para moldar o nosso caminho e levar a gente até onde a gente chegou. Eu achei muito interessante ela ter buscado esse tratamento, ela olhar para si mesma, ela entender que uma das causadoras, né, da dor física dela tem
raiz na dor emocional e que ela olhando para isso, pode ser que ela consiga ainda criar disposição e força para se enxergar com bons olhos, porque é só o emocional dela tratado para ela conseguir cuidar do físico, sabe? Porque realmente é muito difícil quando você passa por uma situação dessa e quando você tem que passar por tudo sozinha, né? Quando a vida inteira, em vez de quem te apoia, te coloca mais para baixo. Hoje, infelizmente, no Brasil, nosso Código Penal ainda não tem nenhuma lei qualificada, codificada contra o crime de gordofobia. Quem passa por esse tipo de preconceito pode buscar reparos de danos morais e dentro do Código Civil, mas existe uma PL para qualificar o crime de gordofobia em crimes raciais. E por isso que é importante a gente também olhar quem luta, né, pelas nossas causas, quem luta pelas nossas bandeiras, por aquilo que a gente tem direito. Se você também passou por algum tipo de crime, denuncia. Eu fico muito triste que você ainda mora no mesmo ambiente que o seu pai, que é um agressor. Isso com certeza pode ser uma parede para você conseguir quebrar e se olhar. Talvez você precise, né, de talvez mudar o seu ambiente para se olhar de verdade, né, se olhar do zero. Então, que você consiga trilhar o seu caminho, encontrar um lugar que te dê paz, que te dê tranquilidade, que você consiga mudar o seu ambiente, que você consiga ter disposição e que você consiga uma reparação, né, espiritual, material, física, emocional, de tudo aquilo que foi feito na sua infância. Obrigada por ter compartilhado sua história e me manda sua história no canal de@gmail.com. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, deixa uma mensagem de amor para essa vítima. Um beijo e até o próximo vídeo.